Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11, diz: Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Irmãos, tudo que ocorreu com o povo hebreu no deserto, né? Todas as passagens e todos os registros nas Escrituras têm um propósito: montar um quadro para nós, uma pintura, uma visão para nós, para que nós saibamos como age o nosso Deus, o que agrada o nosso Deus, o que aborrece o nosso Deus, o que move a Deus a liberar bênçãos e o que move a Deus abortar bênçãos. Tá? O povo hebreu teve uma bênção que foi deletada, que foi abortada, ou seja, o acesso à terra prometida. Por quê? Porque eles não cumpriram a parte deles no contrato. Eles não obedeceram fielmente ao Senhor, né? Aquele povo, ele praticou idolatria, criaram até um bezerro de ouro, né? Aquele povo, em certos momentos, até se prostituía, tentava a Deus, né? Tentar a Deus é pecado. Aquele povo murmurava e reclamava como nenhum povo ímpio fazia. Então isso tudo aborrecia o Senhor. Aquele povo era um povo caído no pecado, e tiveram um final triste. Qual foi o final triste? Pereceram no deserto, pereceram com a escassez que havia no deserto. Deus, é claro que os manteve por misericórdia, mas não tomaram posse da bênção maior, que é a terra prometida. E há muitos, né, como aquele povo hebreu no deserto. Muitos que andam com Deus, mas estão caídos. Por quê? Porque idolatram, não perdoam, murmuram, reclamam. E Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O que Deus trouxe de correção e de punição para aquele povo, Ele traz para todo aquele que cometer os mesmos pecados conscientemente. Entendam, irmãos, muita gente não vai acessar a salvação. Por quê? Porque idolatra, porque se prostitui, porque tenta a Deus, porque murmura. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de prática das pessoas. As práticas das pessoas é que levam as pessoas ao pecado e levam as pessoas a aborrecerem a Deus e ter bênçãos de Deus, promessas de Deus sendo deletadas, apagadas, porque as pessoas não creem com as suas atitudes em tudo aquilo que Deus prometeu. Então, Deus, ele agiu de certa maneira com o povo hebreu no deserto. Ele vai agir com todos aqueles que fizerem as mesmas coisas, com a mesma correção, com a mesma punição. E veja aqui, 1 Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não cai, vigie para que não caia, né? Tão importante como estar em pé, irmãos. Estar em pé está na palavra, né? É manter-se em pé. Irmãos, é fundamental, porque hoje você está bem, mas amanhã você tem que estar bem também. Hoje você está na palavra, mas amanhã você tem que estar na palavra também. Hoje você está em pé, amanhã você tem que estar em pé também, não caído, como aquele povo. Entenda, irmãos, é direção do nosso Deus. Cuide para manter-se em pé. O inimigo, ele quer te derrubar num pecado, numa prática pecaminosa. Mantenha-se na palavra. É o inimigo que tem que estar debaixo dos seus pés. E nós caídos aos pés do inimigo. Não, isso não pode acontecer. Nós temos que estar vigiando cada dia, porque cada dia o inimigo nos tenta e tenta nos derrubar. O importante é permanecer em pé, porque se você cair e não se levantar, o final vai ser triste. Vai ter o mesmo final que teve o povo hebreu, que caiu na idolatria, que caiu nos pecados
e não mudaram, não se levantaram. Irmãos, cair tem que ser evitado. Mas se caiu, imediatamente se levante. Imediatamente peça perdão a Deus, imediatamente volte a obedecer, a cumprir a palavra de Deus. Porque se tiver relutância para sair da queda, vai perder a salvação, vai perder bênção de Deus. Então, quando o inimigo vier te tentar, quando vier qualquer situação que queira te derrubar, olhe para o final antes de ceder à tentação. Olhe para o final, no que vai dar isso, né? Ou quais as consequências dessa minha atitude, né? Eu estou caindo na tentação, né? E se eu não sair, não me levantar, o fim vai ser triste, o fim vai ser um fim de sofrimento intenso. Entendam, irmãos, o diabo ele quer nos derrubar, e ele usa numa estratégia até sutil, porque ele usa o cristão caído, o cristão que caiu na idolatria, o cristão que caiu na prostituição, o cristão que desrespeitou a Deus, que murmura, o cristão que está no vício, que se corrompe. Ele usa esse cristão caído como propaganda para influenciar os ímpios. Ele diz, está vendo, olha lá, um crente que está praticando as mesmas coisas que você pratica, então continue praticando, né? Vejam que eles serviu a Deus e agora voltou-se, né? Ou seja, ele está fazendo o que nós estamos fazendo. Então o Satanás ele usa duas coisas, o ímpio próspero, e usa o crente caído como propaganda, para que as pessoas não saiam do erro, para que as pessoas permaneçam nas suas quedas, né? Então mantenha-se em pé, fuja de tais pecados. Não seja garoto ou garota propaganda do diabo, né? Porque ele não vai pagar pela propaganda, ele vai destruir. A pessoa que o inimigo está usando, ele a destrói. Entende? Mantenha-se em pé, cuide-se para que você não caia, porque se cair, você vai estar junto com o inimigo que tem que estar debaixo dos nossos pés. Então, irmãos, quantas pessoas já andaram com Deus e caíram? Quantas pessoas estão aí com aquele cognome de desviados, porque andaram com o Senhor e caíram no pecado, e caíram e voltaram para as práticas mundanas do mundo, caíram e não se levantaram, e vão perecer. A carta de Pedro diz que a situação deles é ainda pior, porque andaram com o Senhor e viraram as costas para o Senhor. É claro que todos estão sujeitos a uma queda, mas arrependa-se imediatamente, como fez Davi, né? Arrependa-se imediatamente, peça perdão ao Senhor e retome a sua caminhada na palavra de Deus e não caia novamente. Não seja um especialista em quedas, como diz Provérbios 24:16, mas seja um especialista em manter-se de pé, de acordo com a palavra. Porque não importa quanto tempo você esteve em pé na palavra, o que importa é que você esteja hoje e esteja amanhã. A palavra do Senhor diz lá no livro de Ezequiel, que se o justo nos últimos dias, no último dia, pecar, cair, ele perde a salvação, ele perece. Então mantenha-se. Mais importante do que estarmos na palavra hoje é estarmos na palavra amanhã. E a cada manhã, a cada dia. Mas eu servi, eu fui um obreiro fiel, eu fui pastor, eu fui bispo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, evangelizei não sei quantas pessoas. Do que vale ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Porque o exemplo que fica para os demais é que andou com Deus, serviu tanto a Deus e depois caiu. Que exemplo ruim, que péssimo testemunho. Ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida, é o que diz a palavra do Senhor. Então seja fiel o tempo todo, vigie para não cair, esteja sempre em pé. Entenda, irmãos, vamos ver um exemplo aqui clássico de quem andou com Deus, serviu muito a Deus, foi usado por Deus e caiu.
1 Reis, capítulo 11, versículo 4. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o seu coração para seguir outros deuses, que absurdo! E o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento a Astarote, deusa dos Sidônios, em seguimento a Milcom, e a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir o Senhor como Davi, seu pai. Salomão foi o rei mais sábio da história, muito usado por Deus para escrever Provérbios, Eclesiastes e vários outros textos abençoados, usados por Deus, com uma sabedoria que transcendia Israel, uma sabedoria que era conhecida por povos estranhos e distintos e longínquos, né? Uma sabedoria que lhe trazia fama, sabedoria dada por Deus. Deus investiu muito em Salomão, deu sabedoria e deu riquezas a ele. Aquele que foi muito usado por Deus, que foi conhecido como o rei mais sábio da história, na velhice ele caiu na idolatria, influenciado por mulheres, caiu, não vigiou para que estivesse em pé. O rei que revelou que a soberba traz a queda, na sua velhice, influenciado por mulheres, caiu pela soberba, caiu pela idolatria, e não ficou em pé, pereceu na idolatria, perdeu o acesso à terra prometida, como o povo hebreu. Porque Deus, Ele é fiel, e Ele é fiel à sua palavra. Ele não faz acepção. O que Ele fez com o seu povo hebreu, Ele fez com Salomão, faz conosco. Deu inúmeras oportunidades, 40 anos de oportunidades, mas mesmo assim o povo não se convertia e murmurava. E aqui o caso de Salomão, andou muito com Deus e se perverteu. Entendam, os soberbos e idólatras não herdarão o reino dos céus, é o que diz a palavra do Senhor. Então não contemos com Salomão. Vigie, fique de pé na palavra para não cair. Não é porque Deus está te usando, que Deus está te usando para pregar, para evangelizar, para orar pelas pessoas, que Deus está investindo em você, que você não deve vigiar. Aí que você deve mais vigiar, porque o inimigo, ele quer derrubar todo mundo, mas aqueles que já estão na mão, ele não investe pesado. Ele investe pesado no cristão, que combate as obras dele. Ele investe pesado sobre o povo hebreu de Deus. Ele investe pesado sobre Salomão, que era uma referência. Imaginem os outros povos dizendo: olha lá, o que era famoso pela sua sabedoria, e que dada pelo seu Deus, olha como é que ele caiu na idolatria, né? Idolatrando Astarote, né? Deusa dos Sidônios, Milcom, totalmente perdido, porque não vigiou, não ficou em pé na palavra para não cair. Então não seja influenciado. Aqui ele foi influenciado por mulheres. Não seja influenciado por ninguém. Tão importante quanto estar em pé hoje, na palavra hoje, é permanecer em pé, permanecer na palavra, irmão. Não pensa que você tem, por causa daquilo que você tem feito, você tem um crédito para pecar. Ninguém tem crédito para pecar. Pecado é pecado e derruba, tira a pessoa da direção de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, revela um pouco daquilo que Deus deu a Salomão e que ele acabou descartando. Provérbios 9, 10. Muitas vezes o pregador traz a palavra, ele prega, mas não cumpre aquilo que ele pregou. E acontece como aconteceu com Salomão. O temor do Senhor, Provérbios 9, 10, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Prudência, vigiai, né? E sabedoria. A obediência à palavra do Senhor é a base da sabedoria,
não tem sabedoria sem o conhecimento da palavra de Deus. Provérbios 16, 25. Há caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Salomão pregou isso, os 2 versículos. E os versículos que ele pregou, ele não cumpriu. Ele não obedeceu, caiu na idolatria, pela soberba, pela influência das mulheres. Salomão não viveu o que pregava, que a base da sabedoria, é claro que abençoou muita gente, e nos abençoa até hoje através dos provérbios, que Deus deu a ele. Mas o vaso que era usado por Deus caiu e quebrou-se. Entendam? É a mensagem, é o Espírito Santo, é a mensagem que deve ser guardada, e não o exemplo de Salomão. Nós devemos ser imitadores de Cristo, e não seguir os exemplos de Davi, porque Davi era um homem falho, pecador. Cristo nunca pecou. E não seguir, tem certos momentos, certas situações, que é direção de Deus, é exemplar para nós. Mas não tenha Salomão, Davi como referência, é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus, que nunca falhou, nunca pecou. Não é o pastor tal, o bispo tal, o apóstolo tal, é Jesus Cristo. Busque a Jesus, imite a Jesus. Porque se for imitar Davi, vai errar o que ele errou. Se for imitar Salomão, vai se perder como ele se perdeu. Entendam? O Salomão pregou, olha para o final das suas atitudes, do seu caminho, porque tem caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final é caminho de morte. Salomão não olhou para o final e teve um final triste. Ele não olhou para as consequências da idolatria que ele estava fazendo, influenciado pelas mulheres. O mais importante é o final, o mais importante é amanhã. Vocês têm que estar com Deus, na palavra de Deus, amanhã, hoje e amanhã. Entendam? Porque se tiver hoje, teve todo o passado e não estiver amanhã, caiu, está na mão do inimigo. Então o mais importante é o final. Olhe para as consequências das suas atitudes e mantenha-se em pé. Não isso que eu estou querendo fazer, que o inimigo está me oferecendo, não está certo. Isso é corrupção, isso é engano, isso é trapaça, né? Ou isso é idolatria e traz consequências, né, ruins. Deus trata, Deus corrige, Deus até pune, né? Porque não há impunidade com Deus. A pessoa pode escapar dos tribunais do mundo, principalmente dos tribunais do Brasil, mas não escapará da justiça de Deus. O mais importante é o final. Você está em luta, olhe para o final também, porque no final vai ter vitória sobre essa luta. Agora, se você está sendo tentado, olhe para o final e fique em pé, porque o final, se você cair nessa tentação, é um final, caminho de morte, como diz o próprio Salomão, né, por direção do Espírito Santo. Para Deus não importa o nosso passado, Ele apaga o nosso passado, Ele nos perdoa das iniquidades, mas para Deus importa o que nós estamos fazendo hoje e o que faremos amanhã. Então olhe para o final, vigie e permaneça na fé, vigie todo dia, irmão. Todo dia, dentro da palavra, irmãos. Porque, não, eu servi muito tempo a Deus. Eu fiquei 30 anos servindo a Deus, 40 anos servindo a Deus, né? Então eu tenho direito. Não tem direito a coisa nenhuma, irmão. Se pecar, né, e morrer logo depois do pecado, vai para o inferno. É o que diz Ezequiel: se o justo, no último dia, na última hora pecar, ele se perde. E Deus é tão justo e misericordioso que se o ímpio que pecou ao longo da vida se arrepender e morrer depois de se arrepender, vai ser salvo. Entendam?
Então o importante, é claro que todos estão sujeitos a serem manipulados e enganados pelo inimigo, mas vigie, e se cair, levante imediatamente, peça perdão a Deus, né? E mantenha-se em pé na palavra, porque é uma direção do Espírito Santo de Deus para nós. Aquele, pois, que está em pé, cuide, olhe, vigie para que não caia. Amém, povo de Deus? Vamos orar em nome do Senhor Jesus.